já chegou, 25 de dezembro, comércio fechado, mas muita movimentação nas estradas e você vai ver também. Aumenta a compra de ultraprocessados para as ceias de final de ano. Universidade gratuita já tem cronograma divulgado para a primeira etapa de 2026. Final de ano e os cuidados com os golpes bancários. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, hoje 25 de dezembro, quinta-feira, dia de estar com a família, dia de descansar para uns. Tem gente que trabalha, o pessoal dos hospitais, da segurança e outras ações aí que merecem, todo o nosso prestígio, estão trabalhando hoje, mas é um dia que, na sua maioria, o pessoal, alguns estão descansando depois de vir da batida de vendas do comércio, o pessoal também está aproveitando aquele almoço em família. Hoje é o dia realmente da celebração, da união das famílias, das pessoas, e que assim seja dentro da sua casa. E a gente está aqui para te acompanhar nesse comecinho de tarde desse dia tão especial. E olha só, de acordo com estudos de experiências digitais, a cada 4 brasileiros, um deles sofreu fraude ou golpe bancário no ano passado. O número de ocorrências foi quase 4 vezes maior do que em 2023. Entre os golpes mais comuns, de acordo com o estudo, estiveram clonagem de cartão, fraude na internet, invasão de contas bancárias e até golpes em sites de aposta online, sendo de clonagem o principal, chegou a quase 21% dos casos. São Paulo foi o estado com a maior recorrência, com cerca de 30%, seguido por Mato Grosso, com 28%, e Roraima e Distrito Federal, com 27%. Os dados apontaram que as vítimas não têm um perfil específico. Por exemplo, 51% das vítimas dos golpes têm renda familiar de até 2 salários mínimos, enquanto a porcentagem geral dos brasileiros com essa característica chegou a 49%. Pessoas com 60 anos ou mais representaram 16% das vítimas. No entanto, em âmbito nacional, os idosos corresponderam a 20% da população brasileira, ou seja, eles não necessariamente se destacaram como as principais vítimas. Já os jovens de 16 a 29 anos foram as vítimas mais recorrentes. Cerca de 27% relataram ter caído em golpes. O crime do link falso foi um dos que tiveram maior crescimento em relação com a última edição do estudo, quase 5 vezes maior. Nesta modalidade, os criminosos enviam um link parecido com o site da instituição financeira e coletam dados das vítimas e senhas. As categorias de golpe digital e fraude digital representam 16% e 14%, respectivamente. A diferença entre os dois é como ocorre. No golpe, a vítima é manipulada para fornecer informações, enquanto a fraude ela envolve manipulação de informações por parte dos criminosos. O estudo ainda apontou que os desafios de segurança e proteção de dados podem se intensificar com a expansão do Open Finance e do mercado de apostas online. Gente, tem que cuidar, principalmente com idosos, pessoa que não tem muita habilidade com tecnologia, tem que cuidar para não sofrer golpe. Olha só, o setor editorial e livreiro do Brasil registrou, nesse ano de 2025, mais de 54 mil empresas e estabelecimentos ativos em todas as etapas da cadeia, como editoras, livros, livreiros, distribuidoras, gráficas e empresas da edição integrada. O número representa uma expansão em relação ao ano anterior, quando eram 51 mil empresas e estabelecimentos ativos. Além disso, o segmento anda gerando 70 mil empregos diretos. Os dados são um levantamento divulgado pela Câmara Brasileira do Livro, produzido em parceria com a Analytics, Valuation Report Insiders. Ou seja, gente, o pessoal está lendo mais. Olha que coisa boa! Se está crescendo a indústria do livro, é porque o pessoal está lendo mais. Isso é uma boa notícia para a gente finalizar daqui a pouco o ano, Quem sabe, aumenta o consumo de livro, aumenta o intelecto das pessoas também. Olha só, um levantamento recente do Conselho Federal de Medicina revelou um cenário alarmante.
A cada 2 horas, um médico sofre algum tipo de violência em estabelecimentos de saúde no Brasil. Um levantamento recente do Conselho Federal de Medicina revelou um cenário alarmante. A cada 2 horas, um médico sofre algum tipo de violência em estabelecimentos de saúde no Brasil, sejam eles públicos ou privados. Em média, 12 profissionais são vitimados diariamente, configurando o maior número de casos já registrado desde o início do monitoramento. A pesquisa se baseou em 4.562 boletins de ocorrência registrados nas delegacias de Polícia Civil de todos os estados e do Distrito Federal ao longo de 2024. A análise aponta que a maioria das agressões ocorre no interior dos estados, superando as ocorrências nas capitais. Embora os homens ainda liderem o número de vítimas, a quantidade de médicas agredidas cresceu de forma expressiva, praticamente se igualando. Foram 1.757 mulheres violentadas contra 1.819 homens. Em 7 estados, Alagoas, Bahia, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins, as agressões contra médicas já superam as contra médicos. Segundo o Conselho, os principais responsáveis pelos ataques são pacientes, familiares ou pessoas que não mantêm qualquer vínculo com os profissionais de saúde. Embora em menor escala, há casos motivados por conflitos pessoais, como ex-parceiros ou até mesmo desentendimentos entre colegas de trabalho, incluindo outros profissionais da área da saúde, como enfermeiros e técnicos. Além disso, cerca de 6% dos casos foram relacionados a ofensas e ameaças feitas por meios de redes sociais ou aplicativos de mensagens. São Paulo lidera o ranking com o maior número de ocorrências, concentrando 2 em cada 10 casos de violência contra médicos no país. O Paraná, apesar de ter um número menor de profissionais registrados, aparece como o segundo estado com mais registros, seguido de Minas Gerais, que possui o segundo maior contingente de médicos do Brasil. Diante do crescimento da violência, o Conselho Federal de Medicina defende a adoção de medidas rigorosas por parte das autoridades de saúde e segurança pública para prevenir essas agressões. A entidade também manifesta apoio a projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, com o objetivo de endurecer as penas para quem comete crimes contra médicos no exercício da profissão. Os profissionais que sofrem qualquer tipo de violência podem denunciar os casos pelo e-mail defesa@apm.org.br. A seguir, compras de produtos reciclados deixa a desejar no Brasil. De volta com o nosso Informe Região nesse dia 25 de dezembro. Já ceiou? Já fez aí o almoço da família? Hoje é dia de distribuir, né? Um vai para casa de um, outro vai para casa do outro, ou então o outro passou com um, passou com o outro. O pessoal tem, mas é comida arada, né, gente? É muita comida. Cuidado com o desperdício. Olha só, um dos maiores estudos sobre alimentos ultraprocessados e saúde cardíaca até o momento mostra os perigos desse tipo de produto. Os pesquisadores analisaram os riscos do consumo desses alimentos e identificaram quais são os piores. O estudo publicado na revista Lancet incluiu mais de 200 mil adultos nos Estados Unidos. Os participantes preencheram questionários detalhados sobre dieta desde o final da década de 1980 e início da década de 1990, repetindo-os a cada 2 ou 4 anos por cerca de 30 anos. A maioria era branca e trabalhava como profissional de saúde. Os pesquisadores investigaram como o consumo de alimentos ultraprocessados se relacionava com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, após ajustes para fatores de risco, como tabagismo, histórico familiar, sono e exercícios. Os pesquisadores descobriram que quem consumia mais alimentos ultraprocessados teve 11% mais chances de desenvolver doenças cardiovasculares e 16% mais chances de desenvolver doença coronariana, em relação aos que consumiam menos. O risco de acidente vascular cerebral foi ligeiramente mais elevado, mas sem significância estatística. Em uma análise combinada com outros 19 estudos, envolvendo cerca
cerca de 1.250.000 adultos, os pesquisadores descobriram que quem consumia mais ultraprocessados tinha 17% mais chances de desenvolver doenças cardiovasculares, 23% mais chances de doença coronariana e 9% mais chances de sofrer um derrame, em comparação aos que consumiam menos. Ainda assim, o estudo tem limitações comuns a pesquisas nutricionais. Os questionários não foram projetados para classificar o grau de processamento dos alimentos, então os pesquisadores tiveram de determinar quais ultraprocessados posteriormente. Além disso, os nutrientes de alguns produtos, como cereais matinais, podem ter mudado ao longo das décadas, tornando o resultado menos aplicáveis aos alimentos atuais. Os pesquisadores também investigaram se certos tipos de ultraprocessados estavam mais associados a doenças cardiovasculares. Entre 10 categorias analisadas, 2 se destacaram: bebidas açucaradas como refrigerantes e ponche de frutas, e carnes, aves e peixes processados, incluindo bacon, cachorro-quente, produto de peixe empanado e salsichas. Esses alimentos e bebidas causam mais riscos à saúde cardíaca dos consumidores. Pois é, a gente tem que tomar cuidado no meio dessa comilança de final de ano, principalmente, né? Ultraprocessados tira da sua vida, porque realmente a gente cada vez prova que não está valendo nada para a nossa saúde. Olha só, os brasileiros gostam da reciclagem, mas não gostam de comprar algo reciclado. É o que revelou uma nova pesquisa. Uma pesquisa realizada pelo Sindplast mostrou que 75% dos brasileiros afirmam separar o lixo em casa para reciclagem, mas apenas 22% escolhem sempre pela compra de um produto com embalagem reciclada. Com faturamento de 123 bilhões de reais em 2024, a indústria do plástico produziu 7,4 milhões de toneladas ao ano no Brasil. Entre 30% e 40% desse total se refere ao plástico de vida curta, que compõe em geral as embalagens. Os especialistas opinam que existe um certo preconceito do consumidor ao relacionar um produto reciclado como sendo de menor qualidade. O levantamento deixou explícita certa desconfiança do consumidor em relação ao uso de plástico como melhor opção para embalar alimentos. A pesquisa apontou que a falta de informação é o principal obstáculo para a adoção de práticas sustentáveis, seguida pela falta de opção de coleta seletiva e acesso a locais de descarte e falta de tempo. A ausência de apoio do poder público também entrou na lista dos motivos. Para diminuir o descompasso entre a percepção do impacto ambiental e as escolhas do dia a dia do consumidor, o governo federal prepara um decreto que vai tornar obrigatório o uso de materiais reciclados na fabricação de plásticos. Gente, nem sempre tudo que a gente vê é o que parece. O reciclado é muito bom, sim, né? Hoje, com as tecnologias, muitos aprovam o material reciclado. E a gente tem que começar a fazer esse consumo, porque de nada vale reciclar se ele não girar. Então, é uma boa alternativa. Uma pesquisa revelou quais são as dores mais comuns que as pessoas sentem. Um estudo realizado em Campinas mapeou os tipos de dores mais comuns na população. A pesquisa, que entrevistou 400 moradores, mostrou que mais da metade das pessoas sofrem algum tipo de dor crônica. Segundo especialistas, a dor crônica é aquela dor que persiste por mais de 3 meses ou continua além do tempo esperado para a cura de alguma lesão. O levantamento aponta que 59% das pessoas disseram que sentiram dores nas costas nos últimos 12 meses. Além disso, as maiores queixas são de dores na cabeça e nas costas, com 33% cada uma, juntas e articulações com 8,5% e queimação no estômago com 10%. O mapeamento foi apresentado em um congresso internacional sobre o tema realizado em Campinas. As atividades reuniram profissionais de diversas áreas relacionadas à saúde, como médicos, fisioterapeutas, psicólogos, entre outros, com o objetivo de achar soluções para amenizar e tratar essas dores. A seguir, Universidade Gratuita já tem cronograma para novas inscrições. De volta com
último bloco do nosso Informe Região desse dia 25 de dezembro e também esse já é para anotar no caderninho do ano que vem. Com base nas recentes atualizações da Secretaria do Estado da Educação, o Programa Universidade Gratuita de Santa Catarina divulgou o cronograma para a inscrição para as novas bolsas em 2026. Depois das atualizações e como principal objetivo garantir que o estudante tenha previsibilidade e saiba se possui ou não direito ao benefício antes mesmo do início das aulas, facilitando assim o planejamento financeiro e acadêmico, o cronograma de inscrição do Universidade Gratuita foi divulgado. Para o primeiro semestre de 2026, o edital já foi lançado com diretrizes claras de todas as etapas críticas, que incluem inscrição de novos candidatos, renovação dos atuais beneficiários e a contratação do auxílio. Ocorrerão integralmente antes do período letivo. O processo está dividido em duas frentes principais, com prazos que exigem atenção imediata, como para quem já é beneficiário do programa, que tem o período de renovação agora em dezembro de 2025. Para os novos alunos ou aqueles que desejam ingressar no programa, o prazo de inscrição vai abrir em janeiro de 2026. A análise de documentos está prevista através do site da Secretaria de Educação do Estado, onde haverá períodos específicos para correção de dados e entregas físicas ou digitais, dependendo dos documentos comprobatórios, diretamente nas instituições de ensino superior. Para não perder os prazos, é fundamental que o aluno acompanhe os canais oficiais, as informações detalhadas e os editais completos dos cronogramas específicos de cada etapa, que podem ser consultados no site da Secretaria Estadual de Educação. Além disso, como a validação da documentação é feita de forma descentralizada, os estudantes devem ficar atentos aos comunicados internos de suas respectivas universidades, pois cada instituição possui protocolos próprios para o recebimento de documentos e atendimentos ao aluno. A antecipação do cronograma transforma a Universidade Gratuita em um processo de pré-aprovação, eliminando a incerteza do aluno sobre o pagamento das mensalidades no início do semestre. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desse dia 25 de dezembro, dia especial para toda a família. Essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera para você, às 14h, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, 7 Criciúma para você acompanhar, e às 4, a Hora da Graça, com muita fé e devoção, traz esse dia muito especial para você, encerrando a nossa programação. Fiquem com Deus, abraço e sua família, a gente se vê amanhã. Tchau!